Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai fazer a correção da nossa avaliação, beleza? E como é de praxe, eu estou deixando um link do Google Drive, onde vocês podem acessar a avaliação de vocês corrigidas. Quem ainda não entregou, por favor, me entregue. Mas bastante pessoas me entregaram, parabéns por todo mundo que já fez a avaliação, tá? Então, ela não estava difícil, algumas coisas aqui... teve alguns erros, que foi inclusive um erro coletivo, mas eu acho que é mais culpa minha, e eu vou explicar quando chegar o momento, beleza? Então, peguem a avaliação lá de vocês e me acompanhem. Se for o caso, se você não gabaritou, você pode estar fazendo a refacção e me enviando com uma atividade da data de hoje, tá bom? Então, pessoal, a questão 1 dizia o seguinte: o que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E como essa organização consegue influenciar o preço do petróleo no mercado internacional? Muitas pessoas escreveram assim: a OPEP é um cartel. Não, gente. Cartel tem uma conotação de crime. A OPEP é uma organização entre vários governos. Tá? Venezuela, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, enfim, Argélia. Hoje são 13 países, tá? Mas foram fundados por 5. Muitas instituições econômicas, elas acusam a OPEP de atuarem como cartel. Mas não é um cartel, tá? Mas por que eles fazem isso? Por conta dessa capacidade da OPEP em regular o preço do petróleo. A OPEP é responsável por mais de 80% do petróleo mundial. Então, se eles acharem que o petróleo está muito barato, eles vão falar o seguinte: vamos parar de produzir petróleo, a demanda continuar alta, a oferta vai diminuir, então o preço aumenta. Então, por isso que ele é visto como um cartel, tá? Não significa que ele é um cartel, beleza, gente? Quem colocou que é um cartel, não desconsiderei, mas é uma palavra bem forte, é muito relacionada ao crime, tá? E o que eles fazem ali é regular o mercado, tá? Para os Estados Unidos, gente, essas ações, elas são vistas quase como, não como crime, tá? Mas os Estados Unidos, eles evitam bastante políticas centralizadoras ou políticas de monopólio. Tá? Eu expliquei para vocês naquela nossa aula híbrida, que a gente começou a falar de petróleo, que a família Rockefeller ela ficou muito rica porque eles compraram todos os postos de petróleo dos Estados Unidos. E eles fundaram uma empresa chamada Standard Oil. E eles tinham muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Tá? E aí os Estados Unidos falou assim: família Rockefeller, vocês não podem dominar o mercado desse jeito. Então a gente vai fazer o seguinte: vocês vão ficar com parte dos seus postos, mas os outros vocês vão ter que vender, para que surjam novas empresas que também possam competir no mercado. E aí vai dar origem a um monte de petrolífera ali dos Estados Unidos. Tá? Hoje tem essa discussão sobre o Facebook, porque o Facebook é dono do Facebook, ele é dono do WhatsApp, ele é dono de mais outras páginas, e eles têm muita informação das pessoas. E já tem propostas falando assim: ô Zuckerberg, você tem muito poder na sua mão e não pode fazer isso. Então você vai ter que dividir o Facebook em outras empresas aí. Tá? Justamente para evitar que uma pessoa ou um grupo de pessoas controle o mercado. Beleza? E é isso que a OPEP faz. Mas, pessoal, a OPEP ela foi muito importante nas décadas de 70, 80 e 90. Hoje, ele já tem... Os próprios membros não conversam muito entre si. Então, por exemplo, teve uma guerra entre Irã e Kuwait, que são membros da OPEP. Tá? A Venezuela está numa situação periclitante. Então, hoje ela não tem mais o mesmo impacto que ela teve lá nas décadas de 70, durante as crises do petróleo. Mas, ainda assim, eles controlam boa parte do petróleo mundial. E outra coisa, recentemente, eu não sei qual país falou: vamos abaixar a bola aí e produzir menos. E a Arábia Saudita não, eu produzi mais. Então, eles já não conversam tanto entre si, apesar da sua importância geopolítica. Beleza? Então, questão 1 respondida. Questão 2. Por que a procura de petróleo aumentou após a Segunda Guerra Mundial? Gente, isso daqui é muito fácil. O que acontece após a Segunda Guerra Mundial? A gente tem a popularização do automóvel. Tá? Antes da Segunda Guerra Mundial, o petróleo ele era utilizado como medicamento, que vocês viram, era utilizado para fazer iluminação pública, porque você não tinha energia elétrica.
Era utilizado em alguns carros, aviões, tanques, mas era uso muito restrito. Tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos anos 60, a gente tem a popularização do automóvel. No Brasil mesmo, ele vem nessa época. Então, a demanda do mundo aumenta muito nesse período. Então, se o Brasil tivesse descoberto petróleo em 1940, não ia servir para muita coisa. Tá? Agora, década de 60, a produção aumenta, a demanda aumenta muito. E com isso, os preços também sobem. Tá bom? Resposta bem simples essa. Questão 3. Assinale as alternativas corretas sobre o petróleo e o Oriente Médio. Tá? Então, a questão A, a alternativa A, melhor dizendo. O petróleo é uma commodity. O seu valor é negociado em dólares nas bolsas de valores pelo mundo. Verdadeiro. Tá? O preço do barril de petróleo é negociado em dólares. B. O petróleo é a principal fonte energética do planeta. Verdadeiro. É recurso finito? Verdadeiro. É um recurso limpo? Errado. Tá? Então, o petróleo é a principal fonte energética do planeta, é um recurso finito, ou seja, é limitado, mas não é limpo. Ao contrário, é bastante poluente. Beleza? Então, resposta incorreta. Alternativa C. Uma indicação de que pode haver petróleo no local é a sua geologia sedimentar. Verdadeiro. A gente só encontra petróleo em áreas de bacia sedimentar. Não adianta procurar petróleo em maciço, em rocha ígnea, magmática, que não existe. Tá? Só em bacias sedimentares. Então, está correto. D. O petróleo é formado a partir da decomposição de matéria orgânica, restos de plantas e animais. É um processo simples que demanda algumas centenas de anos. Falso, tá, gente? O petróleo, de fato, ele é formado a partir da decomposição de matéria orgânica. Mas demora milhões e milhões de anos. Você não faz petróleo assim da noite para o dia. Eu até mencionei para vocês que o processo de fabricação do diamante, por exemplo, é um produto que demora milhões de anos também, na natureza. Mas hoje a gente já faz diamante artificial. Para quê? Para fazer brocas, por exemplo, para perfurar poço de petróleo. Tá? Existe uma maneira artificial de fazer diamante, mas a gente não encontrou essa maneira ainda de fazer petróleo. E possivelmente nem vai encontrar. Tá? Para o bem da natureza é bom que não encontre. E a gente procura outras fontes de energia. Tá bom? Próxima. As maiores reservas de petróleo conhecidas de um único país estão na Arábia Saudita. Falso, tá, gente? As maiores reservas conhecidas estão na Venezuela, tá bom? Não significa que a Venezuela seja o maior produtor, beleza? Mas as maiores reservas conhecidas estão na Venezuela. Então, correta A e C. 4, pessoal. A Revolução Iraniana de 1979 marca uma ruptura do Irã com o mundo ocidental. De que forma esse evento contribuiu para o aumento do preço do petróleo naquele momento? Bom, pessoal, até 1979, o Irã era um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Tá? A gente olha a configuração do mundo hoje, geopolítica, e pensa, Irã e Estados Unidos sempre foram inimigos. Não, nem sempre foram. Tá? Inclusive foram grandes parceiros, mas durante o regime do Shah. O Shah que é rei, tá? em Farsi, que era o Shah Reza Pahlavi. Por conta até da presença britânica no Irã. Então, quando o Shah ele é derrubado, o Irã passa por uma revolução de cunho teológica, islâmica, sobe ao poder o Ayatollah Khomeini, e há primeiro uma redução na produção de petróleo. Então, reduz a produção, menos oferta, demanda alta, o preço aumenta. E depois é uma ruptura com o Ocidente de modo geral. Então os Estados Unidos ele perde esse grande parceiro comercial que ele vai ter. E os Estados Unidos, querendo ou não, é o maior comprador de petróleo. Então se ele perde um grande parceiro, o petróleo aumenta de novo. Tá? Então é dessa forma que a Revolução Iraniana impactou o mercado de petróleo no mundo. Tá? A demanda continuou alta, mas primeiro a produção caiu, a produção do Irã que era muito alta, ela caiu, e depois o Irã ele não mais exportou para os Estados Unidos e de modo geral para todo o Ocidente. Tá? No início da Revolução ela era bem nacionalista. Tá?
bem fechada às tradições ocidentais. Então, o Irã tentou se afastar ao máximo de Inglaterra, Estados Unidos, tentou se afastar daquele contexto de Guerra Fria, né, do mundo bipolar. Tá bom? Próxima questão, questão 5. O que foi a doutrina Bush e a guerra ao terror? Bom, pessoal, com os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos inauguram um período novo da sua geopolítica, chamada Guerra ao Terror, tá? Ou doutrina Bush. Por que doutrina Bush? Porque o presidente em exercício era o Donald Bush, o George W. Bush, perdão. Eu confundi Donald Trump com George Bush. George Bush. E essa guerra ao terror era uma guerra a países que financiassem ou abrigassem grupos terroristas. E esse grupo ficou conhecido como Eixo do Mal. Quem que era o Eixo do Mal? Sobretudo Irã, Coreia do Norte, Iraque e Afeganistão. Tá? Os principais países atingidos por essa guerra ao terror foi o Afeganistão, que foi invadido, e o Iraque, que foi invadido também. Então, o Irã não foi invadido, a Coreia do Norte não foi invadida. E se vocês estão acompanhando aí essas coisas de eleições nos Estados Unidos, durante o governo do Barack Obama, houve uma aproximação entre Estados Unidos e Irã. Fizeram até um acordo nuclear, onde o Irã não ia mais enriquecer urânio. O Irã fala que enriquece urânio para fins energéticos, produzir energia. A inteligência dos Estados Unidos diz que o Irã refina esses minérios para fazer armas nucleares. Então esse acordo dizia o seguinte: olha, Irã, você vai parar de refinar, ou vai refinar até determinado percentual, mais baixo do que vocês refinam hoje, enriquecem hoje, e em compensação os Estados Unidos retiram você das listas de sanções, da lista de países que patrocinam o terrorismo. Tá? Com o governo Donald Trump, os Estados Unidos sai desse acordo, mas ele se aproxima da Coreia do Norte. Então teve lá o encontro do Kim Jong-un com o Donald Trump e tal, e a gente não sabe o que vai acontecer agora com o Joe Biden. Se ele vai colocar os Estados Unidos no acordo de novo com o Irã, vai se afastar da Coreia do Norte, vai se aproximar da Coreia do Norte, a gente não se sabe. Tá? Mas de modo geral, a doutrina Bush é essa ação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, nessa cruzada que eles chamaram de guerra ao terror, contra países que financiavam ou abrigavam grupos terroristas. Só lembrando, o Osama Bin Laden, ele era saudita. Se ele é saudita, ele é sunita, tá? Mas ele habitava o Afeganistão. Ele foi morto no Afeganistão, tá? Fruto da invasão desse país pelos Estados Unidos. Tá? Questão 6, questão de verdadeiro e falso. Tá? Sobre a OPEP e as sucessivas crises do petróleo, consideramos IF para falso. Só lembrando, pessoal, no nosso livro a gente estudou 3 choques do petróleo. Um, causado pela Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur, um evento só. Revolução Iraniana e Guerra do Golfo. Se vocês forem pesquisar em alguns lugares, vai estar 4 crises do petróleo. Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, Revolução Iraniana, Guerra do Golfo. Então, pra gente estava usando 3 guerras, tá? 3 choques do petróleo. Então algumas pessoas acham que se confundiram ou pesquisaram em lugares errados e acabaram se confundindo em algumas questões. Vamos lá então. Primeiro, para muitas organizações internacionais, a OPEP é vista como um cartel, pois exerce controle sobre o preço do petróleo. Verdadeiro, a gente viu na questão 1. Tá? Mas ela é vista como um cartel, não significa que ela é um cartel. B. A primeira crise do petróleo ocorreu em 1979 e foi resultado direto da Guerra dos 6 Dias. Verdadeiro. C. A OPEP é responsável por pouco menos da metade do petróleo extraído no mundo. Falso, gente. É mais de 80%. É muito petróleo. Tá? D. Não há nenhuma divergência política ou religiosa entre os países árabes que compõem a OPEP. Falso, tá, gente? Ali é um saco de gato, um balaio doido, porque já teve a Guerra do Golfo, que foi entre 2 países da OPEP, Irã e Kuwait. A Arábia Saudita é sunita, o Iraque é xiita. Durante a Guerra do Golfo, as tropas dos Estados Unidos estavam posicionadas na Arábia Saudita.
O Iraque atacou a Arábia Saudita, então lá não é porque eles estão na OPEP que eles são amigos, tá? Muito pelo contrário, cada país tem o seu interesse, beleza? Então, falso. A terceira crise do petróleo ocorreu após a invasão do Iraque ao Kuwait. Esse evento ficou conhecido como Guerra do Golfo. Verdadeiro. Então a ordem é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Questão 7. O crime organizado assinar as alternativas corretas sobre geografia e o crime organizado. A. O crime organizado ocorre apenas em países periféricos ou subdesenvolvidos? Não, gente. A gente viu em países potência, né? Estados Unidos, Itália. Itália não é uma potência, mas enfim, né? Tem o seu glamour. Rússia que também não é, hoje também não é potência, mas tem que ser levado em consideração. Então não é produto exclusivamente do México ou do Brasil, tá? Países desenvolvidos e ricos têm crime organizado. Inclusive, não sei se vocês viram, falando em crime organizado, os assaltos que aconteceram em Criciúma no dia 1º e ontem esqueci o nome da cidade no Pará, Cametá, no Pará, que foi uma coisa assim muito bem planejada, quase uma Casa de Papel. Eu não assisto, mas para quem assistiu aí pegou a referência. Tá? Então, alternativa incorreta. B. Máfias, cartéis ou facções comumente dominam um território impondo as suas vontades e instalando um poder paralelo. Verdadeiro, tá, pessoal? É o caso, por exemplo, dos morros do Rio de Janeiro. Cada morro é dominado por uma facção diferente, um grupo diferente ou uma milícia diferente. Então eles exercem um poder naquele território. Correto. C. As máfias italo-americanas dos Estados Unidos surgiram apenas nos estados que adotaram a Lei Seca de 1920. Não, pessoal. Essa aqui está incorreta porque essa Lei Seca ela foi para todos os Estados Unidos. Lembra que na aula passada eu falei que os Estados Unidos é um país federalista, onde cada estado tem liberdade para fazer sua lei? Por isso que tem estado que tem pena de morte, tem estado que pode usar droga, pode usar maconha, tem estado que pode fazer isso, pode fazer aquilo. Essa lei ela foi uma lei federal, tá? Então em todos os estados ficou proibida a venda de álcool. Então, resposta incorreta. D. Paraísos fiscais são países que garantem o sigilo das contas bancárias de seus clientes e não questionam a origem do dinheiro. Verdadeiro também, então assinala ela. E a máfia russa surgiu após a dissolução da União Soviética e sua principal atividade era contrabandear armamento soviético feito durante a Guerra Fria. Verdadeiro, pessoal. Até expliquei isso para quem joga CSGO. Né? Por que a AK-47, que é uma arma russa, é uma arma de terrorista? Porque a máfia russa, quando acabou a União Soviética, o Cazaquistão, por exemplo, não tinha nada. A única coisa que o Cazaquistão fazia era armamento. O que eu vou vender? Vender arma. Quem vai pagar mais? Ah, é terrorista. Não importa. Estou vendendo porque eu preciso comprar comida. Então a máfia russa surgiu nesse contexto. Tá bom? E por último, pessoal, aquela questão bônus nossa, né? Que diz o seguinte. Países como a Arábia Saudita, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos conseguiram acumular muito capital com o petróleo durante as décadas de 80 e 90 e hoje possuem cidades que são centros turísticos e financeiros, como Dubai, no Catar, Dubai fica nos Emirados Árabes e Doha no Catar. Do outro lado, países como a Venezuela e Equador vivem a maldição do petróleo, ou seja, tiveram as mesmas oportunidades, mas apostaram tudo apenas no petróleo e hoje possuem economias extremamente dependentes dessa commodity. Sabendo que o petróleo é um recurso finito, pesquise como os países árabes têm diversificado a sua economia para não depender apenas do petróleo. Bom, pessoal, aqui algumas pessoas colocaram só 2 coisinhas, outras pessoas escreveram muito mais, algumas respostas bem interessantes, tá? Mas ela era bem situacional, ou seja, vai depender do país que você pesquisar. Vou dar alguns exemplos aqui. Então, pessoal, primeiro, o Qatar. O Qatar tem uma grande empresa de linha aérea, que é a Qatar Airways, que faz voos para o mundo todo. O Qatar vai ser a sede da próxima Copa do Mundo, então está investindo muito no turismo, porque o mundo todo vai visitar o Qatar. O Qatar é o dono do PSG, o clube Paris Saint-Germain, por isso que eu brinco que o Neymar é o funcionário público mais bem pago do mundo, né? Porque quem paga ele é o Qatar. O PSG é um fundo do dono do Qatar, lembrando, é uma monarquia, então tem um dono lá, e de um monte de investidores do petróleo. Eles compraram o clube e pagam o salário da galera.
Não só do PSG, tá, gente? Tem um monte de clube na Europa que é ou de magnata árabe ou de magnata russo. Porque a galera tem muito dinheiro, não sabe o que fazer, vou comprar um time de futebol. Então, entretenimento é um, tá? Setor imobiliário, gente. Todo mundo fala, ai professor, eu quero ir para Dubai. Só porque lá tem aqueles hotéis de luxo, tem o Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo. Então o setor de imobiliária, o setor de engenharia no Emirados Árabes é muito grande. Tá? Outras pessoas comentaram também da Arábia Saudita. Tá? A Arábia Saudita, gente, ela tem um dinheiro guardado debaixo do travesseiro que é maior do que o PIB do Brasil. Tá? Acho que é cerca de 2 trilhões de dólares para investimento em o que eles achar que vai dar dinheiro no futuro. Energia solar, carro híbrido, carro elétrico, não sei. Tá guardadinho lá para que ele faça investimentos em áreas estratégicas, porque eles sabem que uma hora a farra do petróleo acaba. E com isso vai acabar a riqueza do país. Então eles estão guardando esse dinheiro para fazer futuros investimentos. Tem um evento que ocorre todo ano, que é o Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos. Tá? E vai desde líderes de Estado, presidente dos Estados Unidos, Brasil, quase todos, vai empresários, é um evento de negócios. Tá? E ano passado a ideia era fazer um evento desse em Riad, na Arábia Saudita. Mas aconteceu umas coisas na Arábia Saudita, a Arábia Saudita matou um jornalista na embaixada da Turquia. Quem quiser procurar o caso aí, procurem por Jamal Khashoggi, porque ele era saudita, que morava nos Estados Unidos, ele é um jornalista, e ele escrevia artigos questionando a atuação do governo saudita. E ele foi morto, esquartejado, foi uma coisa bem, bem pesada, tá? E aí pegou mal para a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita falou, não, quer saber, não vamos fazer esse ano não, vamos fazer no ano que vem. Aí ano que vem, 2020, teve coronavírus, não teve também, mas a Arábia Saudita tem essa vontade de fazer esse evento chamado Davos no deserto, que é levar investidores do mundo todo e mostrar o potencial do país em seja qual for a área. Tá? Então, pessoal, cada país aqui tem uma estratégia diferente. Uns apostam no turismo, entretenimento, outros no negócio imobiliário. Lembrando, gente, na Arábia Saudita também tem aquelas ilhas em formato de palmeira que foi feito aterrando áreas do oceano, porque a galera tem tanto dinheiro que não tem o que fazer. Então eu vou fazer uma ilha no formato de bananeira aqui, que algum milionário lá da Europa ou dos Estados Unidos vai querer comprar. Tá? Então são várias áreas de atuação. Fica da curiosidade de vocês pesquisar o que esses países estão fazendo para diversificar a economia. Beleza, pessoal? Um abraço então e até a nossa próxima aula.